Eu estava no meu ensino médio e eu ia todos os dias a pé para minha escola. No caminho da minha escola tinha uma agência funerária. Lá se faziam os velórios da cidade. Eu comecei a notar que tinha uma cachorra na porta e todos os dias ela estava ali. Fazia sol, fazia chuva, ela estava ali. Eu comecei a pegar um pouco da ração dos meus cachorros lá de casa, comecei a trazer e quando eu encontrava com ela na porta do velório, eu sempre deixava um montinho de ração para ela. O porteiro, notando que todos os dias eu fazia a mesma coisa, ele me perguntou: "Você conhecia o dono dela?" Eu olhei com vergonha, eu era uma adolescente muito vergonhosa. E eu falei: não conhecia não, tio, é que eu gosto de cachorro e como ela sempre tá por aqui e é meu caminho, eu acabo trazendo comida dos meus cachorros para alimentar ela também. E nisso as semanas foram passando. Teve um dia que a carrocinha passou na minha cidade e eu não vi mais aquela cachorra. Eu fiquei desesperada. Eu voltei e conversei com o porteiro e ele disse que quando a vigilância sanitária passou, ele escondeu a cachorra lá dos fundos do velório. Aí eu tomei coragem, voltei para minha casa e falei para minha mãe: "Mãe, tem uma cachorra maravilhosa que ela fica na porta do velório, no caminho da minha escola, todo dia. Eu já peguei amizade com ela. Será que eu posso trazer ela aqui pra casa?" Gente, eu não queria estar no papel da minha mãe quando eu era adolescente, porque eu trazia muito cachorro pra minha casa. Aí ela disse: "Não, nem pensar, nós já estamos com 3 cachorros aqui, a gente mal tem pra comer. Como que a gente vai alimentar tanta boca? Nem pensar." E os dias foram passando. Só que teve um dia que eu fiz de malandragem, eu tava chamando a cachorra pra vir embora junto comigo. E ela veio, ela subiu o morro junto comigo, ela chegou na porta da minha casa. Aí a minha mãe tinha ido na vendinha e eu coloquei ela pra dentro da minha garagem sem a minha mãe ver. Quando a minha mãe chegou em casa, eu inventei uma desculpa que a cachorra foi entrando. Eu não tinha convidado ela, mas agora ela não queria sair. A minha mãe ficou louca. Ela falou assim: "Tudo bem, essa noite ela dorme aqui, mas amanhã quando você for pra escola, você vai devolver essa cachorra pra porta do velório e eu vou junto com você." Aí eu falei: "Tá bom, né? Antes uma noite do que nada." No outro dia, a minha mãe desceu comigo e com a cachorra direto pra porta do velório. Só que chegando lá, aconteceu uma coisa inesperada e incrível e que eu jamais ia imaginar na minha vida. Quando ela chegou e deu de cara com o porteiro, ela falou assim: "Moço, a minha filha tá levando essa cachorra pra minha casa. Eu não quero mais que o senhor deixe ela fazer isso. Por favor, me ajuda." Aí ele ficou parado, olhando pra cara da minha mãe, como se conhecesse ela. E eu olhando aquela situação. Aí minha mãe achou estranho também. Ela falou: "Eu te conheço." E aí ele falou assim: "A senhora é a dona Lídia, não é?" Aí ela falou: "Sim, sou. Por quê?" Aí ele virou e falou assim: "A senhora sabe de quem que era essa cachorra?" Aí ela disse: "Não." Aí ele começou a explicar: "Então, dona Lídia, essa cachorra foi de um senhor que morreu há pouco tempo e a senhora conhecia ele." Aí a minha mãe travou na hora e falou assim: "Como é que ele chamava?" Aí o porteiro virou e falou assim: "Essa cachorra foi do seu primeiro noivo, o Ari." Eu nunca tinha visto a minha mãe chorar desesperadamente. Foi a primeira vez. Ela caiu no choro, não quis falar nada na hora, virou pra mim e falou assim: "Você, mocinha, segue direto pra sua aula. Eu vou levar a cachorra de volta pra casa." E aí aquilo me deixou muito curiosa. Eu falei: quem é que foi esse Ari, gente? Por que minha mãe teve essa reação? No final da aula, eu passei no velório de novo. E aí eu entrei e conversei com o porteiro. Falei: "Oi, eu sou a filha da dona Lídia, tal. O senhor pode me explicar quem foi Ari?" Aí ele deu uma gargalhada tão forte, virou pra mim e falou assim: "Ah, mocinha, Ari foi o primeiro noivo da sua mãe. Segundo a lenda aqui da cidade, a sua mãe não casou com ele porque as suas famílias, elas brigaram entre si, elas se desentenderam. E com isso, seu avô proibiu a sua mãe de casar com esse Ari." Eu saí passada do velório, subi o morro, cheguei em casa. Eu encontrei a cachorra de banho tomado, com caminha, aguinha e ração. E a minha mãe não queria nem tocar no assunto. Uns dias depois, umas vizinhas passaram na frente de casa e elas falaram assim: "Olha, Cleide, é a cachorra do Ari, que morreu há umas semanas atrás." Aí a outra falou assim: "Gente, que destino!" Então nós demos o nome a essa cachorra de Vitória. Essa com certeza foi uma das histórias mais incríveis que eu vivi com um dos cachorros que eu já tive. A Vitória realmente era para ter sido nossa.
Todos os parentes do Ari, eles tentaram pegar ela da porta do velório, mas ela sempre fugia e dava um jeito de voltar para a porta do velório, esperando o dono dela. E depois que a Vitória entrou em casa, teve contato com a minha mãe e com a nossa família, ela nunca mais quis fugir. Muito pelo contrário, a Vitória ela não chegava nem perto do portão. Sempre foi uma cachorra muito calma, muito dócil. E a Vitória morreu de velhice. Com a história da Vitória ficou bem nítido para mim que o mundo é redondo, que todas as coisas são sim interligadas e que um pet ele aproxima as pessoas. Eu nunca soube direito o que tinha acontecido no passado para o relacionamento da minha mãe não ter dado certo, mas eu senti que foi uma coisa muito forte, porque essa cachorra que vocês estão vendo na foto foi a cachorra mais amada do mundo. Vitória, se eu pudesse falar alguma coisa para você, seria o seguinte: nada nessa vida acontece por acaso, minha linda. Sinto muita saudade de você, minha cachorra malhada. Minha mãe não conseguiu casar com seu pai, mas que ela ficou com a melhor herança que ele deixou na terra, ela ficou.